Olá, hoje é terça-feira, dia 8 de fevereiro de 2022, e o Grupo de Conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast. Eu sou Gabriel Chianca, comigo estão os pesquisadores Antônio Lixa, Francisco Eduardo Pires e Margarida Gutierrez. No episódio de hoje, o Grupo de Conjuntura vai estar centrado em algumas proposições legislativas no campo da economia que têm movimentado o noticiário brasileiro. Eu quero convidar, primeiramente, o professor Francisco Eduardo Pires. Olá, antes de entrar exatamente nesse tema, deixa eu lembrar que aqui no nosso podcast passado nós estávamos mostrando um comportamento surpreendente, né, das variáveis financeiras, né, particularmente o câmbio, que já teve uma apreciação do real, mais de 7% aqui nos últimos 30 dias. Continua no nível bem baixo, entrada de capitais na economia e até os juros futuros, né, relativamente estabilizados, ontem até em queda. Enfim, todos indicadores assim surpreendentes em relação ao que a gente vinha imaginando para um ano como esse de 2022, eleitoral, etc. E além de tudo, nós temos, quer dizer, assim, os comentários, né, em geral, sobre a economia, as expectativas têm, pelo menos a nível dos analistas, têm sido bastante negativas, vamos dizer assim, sobre o desempenho atual da economia. Porém, os resultados, esses indicadores financeiros estão surpreendendo, e até alguns resultados recentes têm sido bem, sobre o desempenho da economia brasileira, por exemplo, têm sido bastante favoráveis. Haja visto, por exemplo, o resultado da indústria, né, que foi bastante positivo, né, o crescimento em dezembro. Mas nós queríamos ressaltar aqui que, nesta última semana, a gente teve aqui sinalizações muito preocupantes do ponto de vista de iniciativas que afetam a economia, as iniciativas de política econômica ou de iniciativas legislativas, né, que denotam aí um preocupante avanço de ideias populistas, que nunca fizeram bem a economia, nem aqui, nem em toda a nossa América Latina, né? Vou citar só duas delas. A primeira é o aumento anunciado de 33% para os professores, e aqui eu devo dizer que é óbvio que o nosso grupo aqui somos todos professores, né? Todos vestimos a camisa da educação, somos super favoráveis a que os professores tenham salários, não vou nem dizer dignos, mas salários motivantes, né? Por ser uma questão absolutamente essencial, né, para o país. Porém, no momento em que a inflação acelerou, chegou a 10%, um pouco mais de 10%, você colocar em cima disso um aumento de 33%, inclusive a sinalização para outras categorias, etc., obviamente não parece uma coisa razoável do ponto de vista econômico. Você pode estar começando a botar fogo aí no palito. A segunda, e essa até mais preocupante, a nosso ver, são essas iniciativas para tentar conter o aumento do preço dos combustíveis. Tem duas PECs no Congresso Nacional que estão avançando, né, têm tomado conta da agenda de discussões. E, mais uma vez, vamos dizer assim, é óbvio que todos nós sabemos que você pagar preços mais altos por combustíveis é algo que ninguém gosta, e, sobretudo, na área de transportes, quem vive do transporte é um sacrifício certo. Tudo bem, mas vamos pensar o seguinte, a alta dos preços
dos combustíveis tem a ver com um fenômeno internacional, demanda e oferta internacional de petróleo, que levaram os preços do petróleo a disparar no mercado internacional. Hoje estão em torno de $90 o barril. Já estiveram lá durante a pandemia aí em torno de 30 e poucos dólares o barril. Então, hoje já está aí mais quase 3 vezes o preço, um pouco menos de 3 vezes o preço. Então, essa alta espetacular, ela impacta o Brasil e o mundo inteiro. E há muito pouco que se possa fazer em relação a isso. Agora, tentar resolver esse problema que é internacional, baixando drasticamente os impostos e abrindo mão de uma arrecadação, que a Margarida vai falar sobre números disso, nos parece um contrassenso completo, um populismo desvairado. Vejam só, 2 razões fundamentais. Primeiro, a primeira é a bomba fiscal, e esse é o ponto, vai ser o ponto tratado pela Margarida, é uma bomba fiscal. O Brasil não pode isso. E depois, não pode suportar isso. Em segundo lugar, nós vamos estar dando incentivos fiscais para combustíveis fósseis. Isso é uma péssima sinalização do ponto de vista de políticas ambientais. Por que privilegiar, se a gente tem que fazer algum tipo de incentivo fiscal, por que privilegiar os combustíveis fósseis? Né? Então, o preço dos combustíveis subiu e vai cair no futuro, na hora que que os mercados reagirem, seja por aumento de oferta. Isso pode não se dar a curtíssimo prazo, mas em algum momento no futuro vai se dar. Nós não estamos falando aqui que a política da Petrobras seja uma política excelente, a melhor possível de fixação de preços. Não é isso. Quer dizer, até nós já discutimos aqui no podcast, vamos ver se a gente até traz nosso colega Helder aqui, que é especialista no assunto, para discutir um pouco essa questão, né? A Petrobras talvez possa suavizar, não tem porquê, né? Aí suavizar tanto a alta quanto a baixa, né? Isso é outra coisa, não tem nada a ver com o que está sendo proposto, que é o Estado subsidiar o combustível fóssil. Isso não, a nosso ver, não faz sentido, pode ser uma bomba fiscal, e se for, isso aí vai acabar tendo consequências negativas sobre a economia, que vai repercutir de volta negativamente sobre todos. Essa é a questão. Não, sabe, não, a gente não pode pensar que não, baixou o preço do combustível, não acontece nada. Não acontece. Isso tem consequências negativas para a economia e para todos os brasileiros posteriormente. Então, eu acho que essa coisa não é discutida, simplesmente isso tem sido tratado no plano dos debates que a gente vê na imprensa e no legislativo da forma mais leviana possível, como se fosse só não, o preço está alto, como é que as pessoas podem suportar isso? Vamos baixar, tirando impostos. Não é assim, tem que ver as consequências disso. Então, e aí entra também a propósito disso tudo, surge uma terceira questão que o Misha vai tratar aqui, que acabou ficando assim escancarada, né, com essas iniciativas de PECs para baixar o preço do combustível, que é a questão de que a nossa Constituição ela entra de forma tão generalizada sobre todos os tipos de regulação, enfim, até das atividades mais banais, que mudança numa política do combustível passa a ser objeto de uma emenda à Constituição. Isso tem que ser tratado na Constituição. Política de preços de combustíveis é um objeto da Constituição. Realmente, isso parece um completo absurdo, e isso mostra muito bem como é que o nosso
sistema de leis e sistema político também está precisando muito de mudanças, né? Como isso também tem irracionalidades muito grandes enfim, nas nossas leis e no nosso sistema político. Bom, mas eu queria fazer essa introdução e passar a bola aqui para a Margarida para comentar essas PECs e seus impactos, né? E depois para isso. Então, dando sequência aí ao que o Francisco Eduardo está colocando, essas notícias elas têm sido debatidas com o seguinte slogan: primeiro o povo, depois o Estado. Então, na verdade, isso sugere que tudo isso, todas essas PECs que estão sendo aí movimentadas para reduzir o preço dos combustíveis, é em prol da população brasileira, que não é, né? Na verdade, tem duas PECs em tramitação aí, uma na Câmara e outra no Senado. Uma partiu do Palácio do Planalto e a outra veio direto do Senado, está lá no Senado. E elas são PECs, todas elas tratam do tema de combustíveis, só que a PEC que está tramitando na Câmara, que veio do Palácio do Planalto, com aval do Palácio do Planalto, ela, na verdade, tem alguns pontos importantes. Permitir que União, Estados e municípios reduzam ou zerem impostos sobre combustíveis e gás de cozinha, tanto em 2022 como em 2023, sem medida de compensação. E permitir que União, Estados e municípios reduzam alíquotas dos chamados tributos de caráter extrafiscal. IPI e IOF são exemplos típicos, CID, exemplos típicos de tributos de caráter extrafiscal. Isso para 2022 e 2023. Qual é o impacto econômico disso? Só considerando, não considerando essa segunda medida dos tributos extrafiscais, mas só a possibilidade de zerar impostos sobre combustíveis, dá uma desoneração de 54 bilhões de reais. Né? Agora, essa desoneração sem caráter compensatório, ela burla a lei de responsabilidade fiscal, daí o caráter da PEC. Então, nós temos um conjunto de regras fiscais, né, que, inclusive, no podcast passado, a gente colocou o seguinte, que os indicadores fiscais tinham melhorado muito, e, em parte, isso era devido às regras fiscais que o país tem, né? E que isso tinha, inclusive, reduzido muito o risco de um fiscal mais intenso, vamos dizer assim, tinha reduzido o risco fiscal, e isso era visível nos indicadores de confiança, pelo menos para esse ano, na medida em que o orçamento já tinha sido votado para o ano de 2022 e que as metas já estavam todas ali encaixadas, né? Bom, então, essas bombas aí que estão aparecendo, na verdade, são a volta de riscos fiscais, porque nessa PEC que está tramitando na Câmara, como eu coloquei, a desoneração prevista só sobre combustíveis é de 54 bilhões de reais. A outra PEC que está tramitando no Senado, né, ela vai além, porque ela inclui a energia elétrica nessa zeragem de impostos, né, nessa possibilidade, e ela cria um auxílio caminhoneiro de R$ 1.200 mensais. Além disso, ela tem alguma outra coisa também. Ela permite, por exemplo, que a União atualmente subsidia 50% o gás de cozinha para famílias de baixa renda, que isso vá a 100%. E também prevê essa desoneração de tributos extrafiscais. O impacto da segunda PEC, dessa que está no Senado, é de mais de 100 bilhões de reais. Só para a gente ter uma noção de grandes números, o Auxílio Brasil esse ano vai custar 90 bilhões de reais. Então, é muita coisa o que a gente está abrindo mão, né, para subsidiar, como o Francisco colocou, um combustível que é poluente, gasolina. Isso não faz o menor sentido. O país não pode se dar ao luxo, o país não pode, né, abrir mão desses impostos que são tão caros à população e tão necessários para a gente poder gastar em coisas que o país precisa nesse momento. Né? Então, é esse o trâmite. Os indicadores de confiança, as condições financeiras macroeconômicas, ainda não responderam a esses riscos, vamos dizer assim, até porque há grandes chances
disso nem passar no Congresso, porque estamos em ano de eleições, né? Então está todo mundo voltado para outras coisas, e eu acho difícil ter um consenso de aprovar uma PEC, mas, enfim, pode ser que eu seja muito otimista, né? Quando o Congresso quer aprovar PECs rapidamente, ele já aprovou a PEC emergencial, o orçamento de guerra, tudo isso foi muito rápido, né? Mas esperamos que essa PEC não caminhe, não tenhamos prosseguimento, porque realmente vai ser um tiro no pé, né? Eu vou passar agora para o Lixa, para ele continuar discutindo essa questão das PECs num contexto maior, né? E o Brasil está abusando um pouco das PECs ou não, vamos, enfim, discutir isso agora, Lixa. Obrigado, Margarida. Mas só destacar esse ponto que você ressaltou no final, não? As PECs foram apresentadas na semana passada, tá? Tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado, e o que tem nos surpreendido como analistas é que as condições financeiras não reagiram. A gente esperaria que, frente a essas bombas, como o Francisco Eduardo colocou, poderíamos ter um aumento da taxa de câmbio ou um aumento dos juros futuros. E a gente não verifica isso, nem na Bolsa de Valores, não? O Ibovespa também não reagiu a isso, tá? O que um pouco vai na linha da argumentação da Margarida, de que, por enquanto, pelo menos os agentes econômicos, olhando para essas propostas de PEC no Senado e na Câmara, pode ser que não sejam aprovadas ou que não possa ser discutida, mas não sejam aprovadas em tempo hábil para elas poderem valer. Lembremos que este é um ano eleitoral e que tem um prazo limitado para a sua aprovação, tá? De qualquer forma, só o fato de ter colocado as PECs e o debate cria, digamos, incertezas, turbulências, discussões que acho que não atrapalham mais que ajudam na discussão não macroeconômica que a gente deveria ter. Como o Francisco Eduardo colocou, eu gostaria de fazer um comentário um pouquinho mais geral também sobre esse tema ou seja, uma cultura brasileira de colocar tudo na Constituição, tá? Ou seja, uma espécie de tradição, tá? Então, eu queria destacar que tem um prêmio Nobel americano chamado Douglas North. Ele é uma pessoa da área de história econômica que tem estudado o tema do desenvolvimento econômico, tá? Desenvolvimento econômico em longo prazo, não? Do ponto de vista de história, e ele destaca o papel que as instituições têm no desenvolvimento econômico. Normalmente, instituições que incentivam, que criam incentivos bons para a atividade econômica e para o desenvolvimento geral, tá? de todas as áreas econômicas, são melhores que aquelas outras, tá? Dentro das instituições, a Constituição é uma norma ou regra importante, não uma lei importante, é fundamental, tá? E o Douglas North destacava, num livro que foi publicado em 1990, que existiam, digamos, duas grandes tradições aqui no hemisfério ocidental, tá? Por um lado, os ingleses e os americanos têm uma tendência, uma tradição a ter constituições enxutas, pequenas, com poucos artigos, onde são estabelecidos marcos gerais bem amplos, tá? Colocando direitos e normas muito gerais, e depois essas normas ou regras são desenvolvidas ou através da legislação pelo Congresso ou especialmente através da jurisprudência feita na justiça, tá? A vantagem dessa tradição é que ela não engessa as normas e as regras, não? Porque o mundo é dinâmico, vai mudando, as estruturas mudam, as atividades econômicas mudam, as outras também, e você não pode estar a toda hora, digamos, o fato de você ter uma Constituição pequena e uma jurisprudência que vai se adaptando, interpretando em função das condições, criam incentivos,
tá, adequados para que as empresas e os trabalhadores possam se desenvolver. Tá? A outra grande tradição é, digamos, a tradição ibérica, Espanha e Portugal, e dos países que foram colonizados por esses países, digamos, aqui na América Latina, onde a tradição é estabelecer na Constituição todo o que pode ser feito e toda a regulamentação. Tá? O que cria, digamos, além de engessar tudo, complica bastante, porque como o mundo muda, as atividades mudam, os procedimentos mudam, tá? Você tem que estar a toda hora tentando ajustar o que pode e o que não pode ser feito a nível constitucional. Tá? Isso cria, digamos, uma série de entraves e burocracia que desincentiva, tá, as atividades econômicas, não como a gente percebe claramente aqui no Brasil. Tá? Qualquer coisa que possa ser feita, normalmente existe uma regulamentação que está associada a alguma questão constitucional que não permite que aquilo seja feito. Tá? E com o qual se cria um entrave a que essa atividade se desenvolva como se desenvolveu, por exemplo, nos Estados Unidos. Tá? Então, esse ponto do Douglas North é importante porque, digamos, chama atenção, como Francisco Eduardo destaca, que uma discussão sobre preço de combustível precisa de uma mudança constitucional, de uma emenda constitucional. Tá? A Margarida destaca pelo fato de que, na proposta que estão sendo colocadas, isso tem impacto fiscais e a gente tem algumas regras fiscais que a gente teria que violar. Mas o tema é um pouco mais amplo, não mais geral. Tá? Ou seja, como é que no Brasil, tá, para tudo existe uma regra, para tudo existem normas, e todas elas têm alguma referência na Constituição. Tá? Isso cria desincentivos, tá? A que empresas possam ser abertas, que inovações possam ser estabelecidas, não? Novas atividades, novos métodos, novas relações entre agentes econômicos, porque sempre existe algum entrave para eles. Tá? Um último comentário, um pouco diferente, final também, é que esse debate que começou a semana passada em relação às PEC, tá? Cria incertezas, não? Ou seja, agita no mar, não? Cria ondas e turbulências que a gente não precisaria. Tá? Essas incertezas, pelo menos por enquanto, não têm chegado nos condicionantes financeiros, mas acabam afetando, não? Ou seja, de forma lenta, tá? Aspectos sobre macroeconômicos. Tá? E também leva a que muitos agentes econômicos que podem fazer investimentos agora voltem atrás, porque tem que esperar o que vai acontecer com essas atividades. Não? Enquanto, ainda que se possa esperar que não saia do papel, que seja só um debate, se você vai fazer algum investimento, vai ter que esperar até tanto, digamos, o céu fique mais claro. Tá? Olha, vamos que torcer para que a Margarida e o Lixa estejam certos, né? Que o fato de que o mercado até agora não deu demonstrações de estar preocupado com essas bombas, né, que estão aí, esteja associado ao fato de que a perspectiva de aprovação, ou seja, que essa coisa seja levada, as últimas consequências sejam aprovadas, essas medidas, uma dessas PECs, seria baixa a probabilidade de aprovação. Né? Vamos torcer que seja isso e que a gente supere, né, esse episódio aí de populismo econômico. Eu só vejo aí um problema, Francisco, que é o seguinte: o tema pode até ter nascido morto, vamos dizer assim, não se votar, mas isso vai criando uma cultura de que isso é possível. Isso é muito ruim.
Porque pode ser que agora não emplaque, mas eventualmente ano que vem emplaca. Você está criando uma cultura de que isso é possível. Só o tema em si já é um tema que leva as pessoas e os agentes econômicos a pensarem que isso é possível, sim, e que isso é normal, sim, e que não tem problema nenhum, e que isso é para o bem do povo. Isso é um perigo. Isso, exatamente. E por essa razão mesmo, aqui nesse podcast, eu acho que nós fomos aqui talvez um pouco mais enfáticos do que costumamos ser, né? Um pouco, né? Mais incisivos, talvez, porque acho que cabe realmente a nós, quer dizer, a todos os analistas que estão percebendo isso, chamar atenção para essa questão, se contrapor a esse tipo de cultura, como é que a Margarida chamou? Esse tipo de... Isso vai ganhando uma cultura de que é normal, que é tudo bem, é para o bem do povo, só que não é para o bem do povo, é o contrário. Isso, quer dizer, cabe a gente analisar quais são os impactos dessas medidas que não só que vão além, né, e que acabam sendo muito mais importantes do que as boas intenções, entre aspas, aí, de quem as está propondo. Bom, acho que ficamos por aqui até a próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura.